Só preciso de silêncio. Tá, vamos iniciar então. Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos iniciar a nossa apresentação. A nossa apresentação ela se baseia no artigo escrito por Alberto Eip. O título cujo título são Livros Infantis sobre os Bairros do Rio de Janeiro, quando o aluno de pedagogia se torna um autor. É uma experiência dos alunos da 8ª fase do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na disciplina de Literatura na Escola, com a duração de 3 semestres. Esses alunos são desafiados à construção de livros infantis artesanais, sendo que a narrativa da linguagem, alinhando a linguagem verbal com a linguagem visual. Os conhecimentos a respeito dos conhecimentos dos bairros da cidade do Rio de Janeiro, propiciando ao leitor a estética das linguagens, de ambas as linguagens na construção de livros infantis. Nesse sentido, como os resultados, nós temos os elementos explícitos, que é o livro por si, e os explícitos, que é os elementos subjetivos, relacionados à crítica dos alunos, que eles vão construindo ao longo do tempo, no decorrer de todas as disciplinas, ampliando assim os conhecimentos dos lugares e dos bairros da cidade do Rio de Janeiro, valorizando assim todos os bairros da cidade do Rio. Esse contexto aconteceu na Universidade do Rio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 1988. Ela teve nos 3 períodos, matutino, vespertino e noturno. Lá, a maioria dos estudantes, dos alunos, eles são trabalhadores, eles trabalham em algum período, em contraturno. Os professores lá, a grande maioria, eles têm mestrado e doutorado, A faixa etária média dos alunos são entre 20 e 22 anos, da universidade. Em especial, essa turma que elaborou esse projeto dos livros do Rio de Janeiro, eles são no período noturno, e grande parte deles eles já trabalham na área, são professores do ensino fundamental. E como se dá o início desse projeto? No 8º semestre, no início do semestre, eles dividem em grupo. Cada grupo escolhe um município, um bairro do estado do Rio de Janeiro para elaborar esse livro infantil. Começa-se a primeira etapa, assim, aí todos eles começam a pesquisa sobre o bairro que eles escolheram, a história, a arquitetura, a origem do nome, a cultura. Depois de eles fazerem essa pesquisa fundamentada, teoricamente, geralmente eles procuram em sites oficiais do governo para ter essa elaboração. A segunda etapa vem a elaboração do livro. Eles têm que pegar um tema específico. Ou eles vão trabalhar através do nome do bairro, ou se tem mar, se tem rio, se tem um pássaro, ou através da cultura. A partir desse tema, dessa personalidade ali, eles vão montar a fazer a elaboração do livro infantil, essa literatura. Só que eles, além de trabalhar a linguagem verbal, eles têm que fazer a ilustração. Então, assim, eles vão trabalhar a linguagem visual também do livro. Aí, para fazer essa pesquisa, eles se basearam em outros livros infantis, assim como também textos teóricos para fazer essa narrativa. Aí, como a gente pode ver aqui, eles conseguiram entrar num consenso e ver que o trabalho deve ser feito em cima desses elementos estruturais, O enredo, tempo, espaço, ambiente, o narrador e personagens. Além disso, eles também analisaram levaram em consideração outras situações, como por exemplo os topônimos. O que é os topônimos? Ou são, na ideia de lugar, ou são elementos naturais, como por exemplo naquela situação de Corcovado, por exemplo, ou então construções pelo homem, como por exemplo os arcos da Lapa que foram construídos ali, E também eles
levar em considerações as variantes linguísticas, culturais, socioculturais, geográficas e contextuais, e econômicas também. Então, para montar o personagem, eles levam em consideração o jeito dele falar, as condições socioeconômicas e o meio em que eles vivem. A predominância nesse trabalho foi do gênero conto, mas também teve trabalhos em prosa poética. O senhor pode passar para mim? Na linguagem visual, eles puderam utilizar de várias alternativas, né? Como, por exemplo, os desenhos, as colagens, fotografias e montagens também. Os alunos usaram da criatividade também no formato do livro. Eles saíram do convencional, que é aquele livro quadrado, com uma capa chata, e acabaram fazendo alguns trabalhos bem diferentes, como no caso que nós vamos falar depois, de 2 trabalhos, que foi o livro Bola e um livro em forma de cartões postais. Né? Dessa forma, eles passaram eles conseguiram ampliar o conceito de leitura, né? E fizeram um diálogo entre a literatura e a arte. Então, a leitura, nesse ponto de vista, ela acaba começando já pela capa. Então, o leitor, quando vai ter contato com o livro, ele já vai ter um livro num formato totalmente diferente, ele já vai começar a entrar na história, já começando pela capa. Então, nesse artigo, o autor teve como base teórica o conceito de texto-leitura, de Roland Barthes, que em seu artigo intitulado Escrever a Leitura, ele teve como questionamento aos leitores a questão sobre você ler algo, um artigo ou um texto, e você questionar sobre ele. Você realmente que ele usa aqui ter associações e excitações. No caso, não ler... no caso, são três pontos que ele usa. O afluxo de ideias, excitações e associações. No caso, o que ele defende nessa ideia? Que a pessoa, quando realiza a leitura, não apenas só realizar, ler, passar batido, mas sim questionar sobre o que a gente está lendo e realmente entender aquilo que está sendo a leitura. É a relação entre a linguagem e a leitura, segundo o Barthes. Segundo ele, no processo de leitura, o texto não há verdade objetiva ou subjetiva, mas apenas a verdade lúdica. No caso que eles usaram, o que o autor, no caso, o Alberto, ele quis, com esse projeto, foi deixar de apenas aquela tradicionalismo do livro, da literatura, que seja retangular ou quadrado, ou, na verdade, o tradicional, para mudar um pouco a imagem, a visualização do leitor. No caso aqui, que foi que a Carla falou, que foi o livro Bola e os cartões postais. Nesse sentido, a relação entre os alunos de pedagogia é mais do que descrever sobre os bairros do Rio de Janeiro, mas sim valorizar a cultura do bairro, que nem a Carla falou, mas como uma questão social e um conhecimento sobre o mundo e sobre, no caso, a questão do Rio de Janeiro, eles conhecer realmente o bairro e escrever sobre a cultura daquele local. Tá, a elaboração foi destacada, foi feito 2 livros desse grupo, foram destacados 2 livros, que é o livro Bola, que é de um menino que o sonho dele era ser jogador de futebol, jesuíno, e o livro do Cartão Postais, que é História Postal, nome do título do livro. O livro do jesuíno, que é do sonho de um menino, ele se referia a um menino que o sonho dele era ser jogador de futebol, né? E as autoras desse livro foi Mariane Paiva, Juliana Sais, Angélica Barbosa e Mônica Lima. Né? Ele queria ser jogador de futebol, a mãe dele sonhava que ele fosse professor. Dessa maneira, o livro dele foi construído não, como a gente disse, que a ilustração foram feitas todas de forma de bola, era uma máscara que seria o rosto do jesuíno e o corpo foi feito de EVA. Né? Então, dentro dessa ilustração, era ilustrado o time do Vasco da Gama, já que ele
e dentro da bola, do isopor, eles fizeram, no caso, a contação, né, da história, era uma sanfona vermelha. E essa sanfona dentro da bola não estava ali por acaso, porque o jesuíno era nordestino. Então, por isso que elas fizeram essa sanfona, tudo dentro de um contexto. E, ainda assim, o texto lembra em alguns momentos a estrutura de folhetos do cordel nordestino. Então, elas fizeram tudo contextualizado no livro Bola. Só para ter uma ideia, uma ilustração, eu ia pegar fotos e não consegui. Na verdade, a Carla entrou em contato com o autor do artigo pelo Facebook e tentou de outras maneiras, por e-mail, que eles mandassem foto pra gente, até para enriquecer o trabalho, mas a gente não conseguiu essa troca de informações com eles. Infelizmente, ele não tinha foto para poder enviar pra gente. Já o outro livro, né, História Postal, o livro ele é acondicionado dentro de uma caixa de papelão, né, onde que o leitor ele não sabe o que tem dentro daquela caixa. Quando ele abre aquela caixa, tem vários cartões postais que estão pendurados por uma argola, né? Esses cartões postais do bairro da Lapa, né? E ao contato com esse material, o leitor vai se surpreender pelo poste ser o personagem principal, né? E a perspectiva das imagens dos cartões se dá de cima para baixo, né? Aí a narrativa é feita em quadras, que são as estrofes de 4 versos, né? Elas se iniciam dessa forma assim: uma mulher chamada Alzira se encosta no poste, ele se apaixona por ela, só que o amor não é correspondido, óbvio, né? E há então um amor platônico, vamos dizer assim. Aí ela acaba arranjando um namorado e ele se vê desolado, porque no corpo dele está colado um cartaz de uma vidente que em 3 dias trazia o amor. Só que ele não acredita nisso, né? Então ele começou a olhar para o lado, tinha uma outra árvore, e a árvore, ele se apaixonou por ela. Daí ele pegou, mandou uma mensagem, perguntou como por reino o amor dele foi correspondido. E assim, para ter uma ideia, esse tipo de livro foi bem surpreendente, assim, porque o leitor ele não consegue imaginar o que vem adiante. E é nesse contexto que entra esse contexto de texto-leitura do Barthes, né? Que a pessoa vai lá e ela tenta adivinhar o que vai acontecer na próxima virada de página. E assim, a perspectiva também de cima para baixo foi bem diferente, né? Botou um personagem totalmente irreverente. Pode passar, professora. Mais um. Esses são os arcos da lava. Pessoal, você já está se respondendo. Tá, e só para terminar aqui. Sabemos, professor. Só para terminar aqui, o autor desse projeto, ele queria depois passar adiante esses livros também nas escolas para o público-alvo, que são as crianças. A nossa equipe é composta pela Dayana, Carla Patrícia, o Jackson e a Carla Cristina. Bem, parabéns.